Em primeiro lugar, a gente precisa, sempre quando a gente vai ler algum trecho do começo de Gênesis e de Apocalipse, lembrar de algumas coisas. A primeira delas é que a gente sempre encara Apocalipse como destruição, né? A gente até fala no dia a dia, foi um apocalipse aquele ali. Como destruição, como catástrofe, como tudo de ruim. E é até engraçado que a Bíblia é um livro ainda quase nada lido, né? Mas as pessoas dão o jeito delas de ler Apocalipse. Elas não entendem nada, mas leem. Qual livro você leu da Bíblia? Provérbios, Salmos, Apocalipse. Porque você tem aquela cultura do mistério, né? Ô manto, ô mistério. Aí o cara não entendeu nada, mas ele lê Apocalipse. Aí ele lê e fala, nossa, eu tenho medo do Apocalipse. Lê. O que a gente precisa saber é que Apocalipse não é catástrofe. Apocalipse, a própria palavra Apocalipse, né, significa revelação. Revelação de quê? Revelação daquilo que está para além das aparências. Não é necessariamente revelação do futuro. Revelação daquilo que foge às aparências. Na verdade, todo o espírito da Bíblia, por isso que a palavra ela é revelação, todo o espírito da Bíblia é Apocalipse. Está mostrando coisas para além daquilo que a gente consegue entender. Mas o Apocalipse, de maneira específica, em parte para um grupo específico, em parte para todo aquele que quer entender os mistérios do reino, ele é revelação. Não, mas como é que é revelação? Se quanto mais eu leio, menos eu entendo. É porque para você entender essa revelação, você tem que andar com aquele que revela, não é ler o Apocalipse. Primeiro você anda com o que revela. João fala que ele estava na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu para ele glorificado. Já começa aí, né? Aquele Jesus nazareno, galileu, judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, ele morreu, ressuscitou, foi ao céu e aparece para João glorificado. E para exprimir um pouco dessa glorificação, ele fala que ele tinha olhos como chama de fogo, ele tinha, da sua boca saía como que uma espada de 2 gumes, e na sua perna estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, Jesus não é assim, mas ele apareceu para João assim, ou ele apareceu como ele é e João ouviu assim. Porque é revelação, mas é sempre revelação a partir do meu suporte psicológico, a partir do meu suporte histórico, a partir da minha história pessoal que eu consigo ver certas coisas. Daí aquele tanto de visão de chifres no livro de Apocalipse, que significava autoridade no Império Romano, e uma série de alusões, e até algumas questões que a gente vai ver daqui a pouco nesse texto. Então é sempre o Eterno se revelando a partir de mentes que conseguem entender o que conseguem entender. Né? Qual que é a verdade? A verdade vai ser sempre a verdade enviesada, é uma palavra feia, mas a verdade vai ser sempre a verdade que vai passar pelo seu arcabouço intelectual, pelo seu arcabouço psicológico, pelo contexto psicossocial, sociocultural que você tem para entender aquela revelação. Então, é revelação, mas é uma revelação que se revelou de tal modo para João e vai se revelando eternamente para todo aquele que crê. Isso aqui é Apocalipse. E nesse sentido é que a gente mata algumas pessoas puristas de raiva, quando eu falo, por exemplo, que Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11 e Apocalipse, pelo menos esses 2 trechos da Bíblia têm linguagem altamente mítica. Aí a pessoa já... Você está chamando a Bíblia de mentirosa? Porque mito tem que ser mentira para essas pessoas. E na verdade, ainda que não haja essa definição nos dicionários, outro dia eu fui mandar uma explicação do que é mítico para um cara na internet, ele me devolveu, o dicionário diz isso. Ainda bem que eu fiz a metade do curso de letras, então eu posso falar isso com certa propriedade. Lá no curso de letras o pessoal falava assim, que se danem os dicionários. Dicionário é uma tentativa de você organizar palavras que estão em uso. Mas elas estão longe de significar o que de fato elas são. Então assim, uma série de coisas aconteceram, e é por isso que a gente fala que elas estão todas em linguagem mítica, em linguagem truncada, não que alguém esteja querendo enganar a gente, porque são verdades que a gente não consegue entender. É aquela velha história, né? Mesma coisa de você dizer para a criança, como é que
mãe, como é que os nenéns veio ao mundo? Aí lá vai a mãe contar a historinha de gônadas masculinas, gônadas femininas. Vai contar isso pra criança, né? Ela não vai entender nada. Ou então tem aqueles mais afoitos, né? Que sentam, senta aqui, meu filho, você é homem, vou te mostrar como é que as coisas são. Aí mostram um filme pornô pro menino, né? Eu acho engraçado você educar qualquer pessoa com filme pornô, porque só de ser pornô já tem uma farsa ali, já é mentira, né? Mas aí tem gente que é biruta e mostra isso para as crianças. Aí você gera ou um psicopata, ou você gera uma pessoa extremamente tarada, ou uma pessoa extremamente temerosa daquela situação. Então o que a gente faz com a criança? A gente fala a linguagem mítica. Você conta, olha que papai coloca uma semente na mamãe, mesmo que, quando você fala assim que o papai coloca a semente na mamãe, a criança já imagina que a mãe é uma grande horta e o papai está lá colocando semente. Quer dizer, você está dizendo a verdade possível, ela está entendendo do jeito dela, e você não está mentindo, e nem ela está de sacanagem com você por ela estar entendendo daquele jeito. É o que ela consegue entender e é o que foi possível você falar. Assim são as verdades apocalípticas da Bíblia. Muita coisa é falado com toda honestidade de Deus para nós, mas como nós somos humanos limitados, a gente entende do jeito que a gente consegue entender. E aí, ao invés de a gente admitir que nós somos eternas crianças cósmicas, a gente agora quer que do jeito que está escrito tenha sido. E não é, nem a Bíblia traz para si isso, que do jeito que está escrito é. Porque se do jeito que está escrito tivesse de ser, né? Na Bíblia não estaria escrito que o sol parou por quase um dia na batalha lá de Josué contra aqueles povos cananeus. A Bíblia seria mais científica, né? A terra parou de girar por quase um dia em torno do sol. Ou em torno de si mesmo, cara. Em torno do sol seriam as estações, né? Mas em torno de si mesmo. Então o que acontece? Mas a Bíblia não é manual de ciências, ela é manual da verdade. Falar que ela é manual da verdade não quer dizer que a verdade está ali, cristalizada, imutável. É a verdade eterna de Deus, dita para pessoas imperfeitas que estão crescendo o tempo inteiro e precisam entender. Se todo mundo que lê a palavra de Deus entendesse isso, quase todas as guerras iam acabar. Mas como isso agora já virou um instrumento de poder durante a história da humanidade, isso não vai parar. Porque teve gente que enriqueceu com essa cegueira sobre a Bíblia, teve gente que se impôs sobre os outros e eles não vão querer perder isso. Então começa, né? Por exemplo, qualquer pessoa de má índole que estiver assistindo isso aqui vai dizer que eu estou querendo perverter a palavra, porque ele vive de dizer que a gente está querendo perverter a palavra. Eles não conseguem nem pensar na tentativa de honestidade de quem está dizendo o que eu estou dizendo. Porque só se alguém tiver uma mente muito suja aqui para achar que eu estou querendo desviar vocês do caminho de Deus, ao dizer que algumas partes da Bíblia são míticas. Elas são míticas porque nós somos limitados, né? Elas são míticas porque Deus é maravilhoso demais para se revelar de maneira plena a gente através das Escrituras. Seria fácil até seguir a Deus só lendo as Escrituras. Li, beleza. Aí não, o caminho é mais profundo. Você leu, vá se relacionar com Deus que inspirou homens a escrever essa Escritura, porque senão você ou vira ateu na mesma hora. Tem muitas barbaridades na Bíblia, porque é uma verdade revelada pelo viés de um povo que tinha uma visão limitada. Então você vai encontrar muitas barbaridades, a menos que você se relacione com esse Deus para saber ler essas barbaridades com o Espírito dele que habita em você. Então nesse sentido é que Apocalipse é revelação. É revelação de coisas eternas, algumas delas passadas, outras que vão acontecer, mas outras eternas no sentido de que elas podem facilmente ser aplicadas a nós, em todo o tempo, em toda a história e por toda a nossa vida.